Muito bem. Foi anunciado que o título da pregação hoje seria Péssimo Natal, o de Herodes. E o seu? Vamos a Mateus capítulo 2. Vocês vão ter um pouquinho de paciência com algumas tosses que certamente irão ouvir. Ainda não me recuperei totalmente da virose que me impediu de chegar aqui no último domingo, como vocês sabem. Mateus 2, a 18. Eu vou ler aos poucos e comentando com vocês. Claro que a mensagem é sobre o nascimento de Cristo. Claro que a pessoa principal é Ele, o que nós vamos falar é o centro. Só que a história dele, do nascimento dele é tão linda e tão diversificada que há vários ângulos para se abordar. E o pregador tem até que ter o cuidado de não falar tanto e abordar tantos pontos ao mesmo tempo que acaba se perdendo e confundindo ele e a cabeça dos ouvintes. Então, meu estilo, pelo menos, não só numa pregação desse tipo, mas qualquer uma, é concentrar de uma maneira tal que nós podemos depois se lembrar alguns pontos do que foi dito de uma maneira bem clara e que nos ajuda a lembrar. Então, sendo assim, hoje o assunto é Herodes. Só Herodes, claro, depois de Cristo, da pessoa dele que é o principal, como já falei. Mas vamos falar em outros personagens, mas sem dar muita atenção a eles, vamos concentrar em Herodes e, claro, não pelo simples fato de falarmos de Herodes e nos lembrarmos dele, que não temos nem muito que nos lembrar de Herodes de uma maneira agradável, poderíamos até tentar esquecer esse personagem perverso, como vocês verão aqui. Mas muitas lições pessoas perversas trazem. E não só as pessoas más, mas pessoas também que agem de uma maneira correta diante de Deus. Então, versículos de 1 a 3 de Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então esses homens vieram de algum lugar do Oriente, não se sabe exatamente de algum ponto da Arábia que se acha. Aqui não fala que é 3, por exemplo, são os famosos 3 reis magos, que alguém um dia me perguntou, e pastor Mauro, aquele negócio mesmo dos 3 reis magros, eu digo, nem eram 3, nem eram reis, nem eram magros, de acordo com as escrituras, porque o número não é 3, que eles eram reis também não está escrito, e que era o magro ou gordo também não está escrito. Então não são 3 reis magros. Agora, se quiser dizer mago, ainda vai, porque está aqui, e a ideia é simplesmente de sábio, sabedoria. Alguns falam na sabedoria ligada com astrologia, alguma coisa assim, mas seja como for, eram homens que vieram do Oriente e de uma maneira, homens misteriosos em termos de origem e o que vieram fazer exatamente, até que ponto eles sabiam o que iriam fazer. Os detalhes não sabemos quem revelou para ele, mas algumas coisas são claras que eles disseram aqui. Nasceu um rei dos judeus aqui. Esse rei era alguém muito especial, porque tinha uma estrela, vem nos indicando desde o lugar que nós moramos, não sabemos exatamente aonde, mas está indicando o nascimento, está indicando o rumo, onde é que ele estava, onde é que poderíamos encontrá-lo. E terceiro é que esse rei, esta criança, é digna de adoração, porque nós viemos adorar esta criança.
Não se adora rei. Geralmente, naturalmente, alguns reis queriam se fazer adorados, e às vezes aconteciam, mas não de uma maneira natural. Se obedece ao rei, o rei é a lei, o rei é que manda, mas um rei para ser adorado, ainda mais por pessoas desse quilate aqui, já era algo de chamar a atenção. Quanto a essa questão de ser rei, é importante notar que os judeus estavam sob jugo romano, e Herodes é chamado aqui de rei Herodes, tudo bem, porém é bom lembrar, Herodes não passava de um vassalo do imperador de Roma, totalmente sujeito ao imperador. Ele não nasceu sendo rei. Herodes foi feito rei pelo imperador e deixaria de ser no momento em que o imperador quisesse ou mudasse de imperador. Então era uma posição altamente provisória. Mas o menino a que os magos falaram lá, essa criança lá, que havia nascido, era rei por direito. Tanto que ainda estava no lugar do nascimento, no seu próprio nascimento, nos dias do seu nascimento, e já era rei, mostrando então que era um rei por absoluto direito. Muito bem, o rei alarmou-se com essa história e a população inteira, como nós já vimos aqui. Só que o rei se alarmou de uma maneira diferente da do povo. Para o povo, eles estavam esperando um libertador, o Messias, que é uma transliteração do termo hebraico Messias, que é ungido, e de Christos, no grego, mesmo significado, ungido ou escolhido. Eles aguardavam alguém, esse Messias, esse Cristo, que viria libertar Israel do jugo estrangeiro a que eles estavam submetidos, e muito mais do que apenas um jugo externo, um jugo político, militar, mas algo muito além disto. Esse Messias, de alguma maneira, seria alguém muito próximo a Deus, e iria levá-los até Deus, além de libertá-los aqui. Um personagem muito misterioso, muito grande, maior do que eles poderiam imaginar. E havia uma expectativa crescente quanto à vinda deste Messias, também chamado de o profeta, seria o grande profeta que viria, era essa personagem que eles estavam esperando. Então, é muito provável que esse alarme a que se refere que o povo teve aqui, talvez tenha sido um misto de euforia, de ansiedade, de expectativa. Eita, chegou! Será que chegou mesmo? Será que é genuíno? Puxa, será que eu estou vivendo para ver a chegada deste grande Messias que viria? Então, é de alvoroçar mesmo. E os judeus ficaram lá extremamente excitados com a história. Mas com Herodes não teve nada disso. Ali era pavor puro, raiva, medo, despeito, por um motivo óbvio: competição para o seu reinado. O menino seria uma ameaça tremenda para ele. Será que chegou mesmo esse Messias? E eu? Interessante. O Salvador nascendo, vindo ao mundo para fazer exclusivamente o bem, além de sofrer muito como ele veio sofrer, além de morrer como ele veio para morrer de fato. Só benefícios adviriam da chegada daquele menino. E um homem aqui, e muito poderoso, com medo, vendo uma ameaça naquela criança. É um contrassenso. Podemos até dizer, que pena. Mas Herodes não é um homem tão estranho quanto pode parecer quando se compara com a raça humana de uma maneira geral, não. Muita gente, não precisa ser Herodes, não. Muita gente vê em Deus uma
ameaça. Muitos crentes que hoje dão testemunho de conversão a Cristo já passaram por maus bocados. Quando pensaram no Evangelho, ouviram o Evangelho, melhor dizendo, e pensaram na possibilidade de aprofundar no conhecimento quem é esse Jesus mesmo, que eu sempre ouço falar, mas nunca estudei direito, nasci numa religião cristã, e fui batizado quando criança, ou batizado quando criancinha, com alguns dias nascido em nome de Jesus Cristo, mas quem é esse Jesus mesmo? Eu prefiro não conhecer bem, porque eu tenho a minha liberdade, e Jesus pode querer tirar a minha liberdade de fazer a minha vida, do jeito que eu quero. E eu gosto de gozar a vida, curtir os prazeres da vida do meu modo, mas parece que vida de crente é meio triste. Pelo menos eu noto, as pessoas comentam, e eu não quero perder a minha alegria. Sou uma pessoa muito alegre, nova. Eu não quero perder a posição social que eu conquistei. Já adquiri um cargo importante, talvez por maneiras não muito corretas, mas adquiri. E eu sei o duro que eu dei, eu não vou querer abrir mão disto. Eu sei que talvez não seja muito conveniente para alguém que vai se declarar um crente em Jesus Cristo fazer o que eu faço. As pessoas sabem o que eu faço, sabem o meu ramo de negócio, sabem o que eu tenho feito para chegar aqui, e não dá não. E não vou ter que abrir mão de parte do meu dinheiro ainda, tal do dízimo e ofertas, e não, meu dinheiro foi muito difícil ganhar. E as amizades antigas, não, eu tenho amizades fantásticas desde que eu sou criança, e vou ter que esfriar com minhas boas amizades. E muitos ficam vendo em Deus esse tipo de ameaça ao seu status quo, à sua situação de vida. E eu citei apenas algumas circunstâncias, mas é uma distorção isto, tremenda e altamente lamentável, porque Deus nunca foi ameaça para ninguém, é exatamente o contrário. Deus ampara, Deus ajuda, Deus salva. E sendo um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, como é que Deus faria mal a alguém? Deus não faz mal a alguém, nem querendo. Mas deixa eu dizer de outra forma, é contra a natureza de Deus fazer o mal. Mal aqui no sentido abrangente de mal, incluindo injustiça, incluindo o que não é razoável, o que não é digno, o que não é decente. Deus não trata assim a ninguém. O problema é que os padrões dos homens estão invertidos com relação aos de Deus. O que é bom para Deus, os homens acham ruim para si, e vice-versa. Então, essa liberdade que a pessoa vai perder, se por acaso vier a aceitar Cristo, é para o bem dele, não ficar livre para fazer o que bem entender, porque o homem é pecador inveterado. Então a liberdade de fazer o que bem entende é má para o homem. Então não é que eu vou chegar aqui e dizer assim, não, meu amigo, minha amiga, se você aceitar Jesus Cristo, você continua com toda a liberdade de fazer o que você bem entende, pode fazer o que você quiser, o que importa é seu coração. Então não é bem isso não. Você vai perder, sim, grande parte da sua liberdade, mas que tipo de liberdade? Este é o ponto que muitas pessoas não entendem. Excesso de liberdade nunca foi bom, especialmente para criaturas como nós, que precisamos de alguém sobre nós, o nosso Deus Criador, e mais especialmente ainda depois que a nossa raça humana caiu, pecou,
e nós somos pecadores inveterados, e a liberdade gera pecados e mais pecados. Então, que liberdade benéfica é essa? Não é benéfica. A liberdade do homem é uma ilusão. Ser livre de Deus significa ser escravo do diabo. Não esqueça isto. Você se acha livre de Deus, pois tenha certeza que você é escravo do grande inimigo de Deus, do diabo. Você é escravo da sua carne, escravo dos seus pecados. Você pensa que é um ser livre. E os prazeres que o homem quer usufruir são prazeres que fazem mal à alma dele. Se a posição social vai trazer orgulho, vaidade, roubar tempo, quase todo o tempo disponível, ou o trabalho dele, ou seja o que for dele, é bom que o homem perca alguma coisa disto. E se ele vai ficar com o coração mais generoso e vai doar mais mesmo, não apenas para a igreja, em termos do dízimo, que é bíblico, mas se ele vai ser mais generoso para as pessoas em geral, é porque o coração dele vai querer isto e é bom para ele. E a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Leia qualquer entrevista de um homem ou mulher, qualquer um, rico, que juntou. Veja, são pessoas travadas de coração, pessoas agarradas, pessoas tensas, pessoas altamente egocêntricas. Mesmo quando dão e quando fazem doações filantrópicas e tudo, mas não perdem de vista o centro próprio da vida, que é a si mesmo. Já estão na posse de valores altíssimos, de somas altíssimas de dinheiro, que o que dão não interfere mais nas coisas de ter aqui nesta terra. Eu não estou querendo tirar o valor de quem doa, mesmo alguém que não é cristão ou não é crente em Jesus Cristo, e que ajuda os outros. Amém, que faço isso, é bom que faça mesmo, aliviar a dor dos outros e tudo, mas dinheiro é algo extremamente perigoso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se a sua conversão vai lhe fazer ficar menos agarrado ao dinheiro, pouco ou muito que você tem, não importa, mas menos agarrado, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que será uma grande contribuição que a conversão vai lhe dar. Se as amizades são más, em termos de influência, más companhias, bom que essas amizades sejam perdidas mesmo, e para não dizer trocadas por outras melhores. Em suma, Deus só é ameaça para quem quer andar em caminhos diferentes dos dele. Quem quer ser desobediente e continuar nos seus próprios delitos e pecados, que é como a Bíblia diz que nós estávamos antes da conversão. Neste caso, Deus é uma ameaça no sentido de que um juiz é uma ameaça a quem está fora da lei. Claro, nesse sentido, sim. Mas para quem deseja fazer o bem, Deus é a tábua de salvação. A tábua de salvação. É a própria salvação em Cristo. Foi exatamente para oferecer essa salvação, aquele menino veio ao mundo apavorando Herodes. Versículos 4 a 6. Então Herodes, convocando todos os principais sacerdotes, se quiser acompanhar, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Herodes mandou chamar os sábios, os grandes,
religiosos lá do reino dele e pediu instruções completas, detalhadas sobre o nascimento do Messias. Que diz aí a palavra de Deus, as Escrituras, as profecias, e indicaram a profecia de Oséias, de 8 séculos antes deles, do tempo, na época, e disseram, vai ser em Belém. Oportunidade espetacular do rei, então, reconhecer o poder de Deus, e 8 séculos antes ter indicado o lugar exato onde iria nascer, o privilégio de compartilhar isso, de vivenciar aquilo, mas o ensino das Escrituras não teve nenhum apelo a Herodes. Os seus interesses, seus propósitos eram outros, completamente diferentes. A profecia de Isaías na frente dele ali, se cumprindo, não teve interesse. Quantos ouvem o Evangelho de pessoas que estão devidamente habilitadas, qualificadas para falar das Escrituras de maneira correta, de maneira séria, de maneira responsável, ouvem as Escrituras, ouvem em conversas, em pregações, de diversas formas, mas a pregação não tem efeito, porque essas pessoas não estão abertas para aquela palavra espetacular na frente dela. Às vezes tem a própria Bíblia, muitas vezes tem a própria Bíblia em casa. E o acesso que se tem hoje a todo tipo de Bíblia, todo tipo de versão, todo tipo de cor, todo tipo de tradução, e gratuita, há uma abundância, pela misericórdia de Deus mesmo, mas parece que quanto mais é abundante, menos se valoriza. O fato é que muitas vezes as pessoas não estão abertas para se dobrarem, para reconhecerem o que a palavra diz, para se dobrarem diante de Deus e não tem interesse naquilo que está sendo colocado. Serão responsáveis por isto, sem dúvida. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, era um raposo este homem, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Que sinceridade! Ele recebe mais instruções, ele despacha os sábios lá do reino dele, lá, os escribas, os sacerdotes, os entendidos, chama os tais que vieram do Oriente, seguindo uma estrela, e pede agora orientação, não mais das Escrituras, como ele já tinha acabado de ter, que apontavam para Belém, e agora ele diz, agora eu quero detalhes mesmo, vocês começaram a ver há quanto tempo essa estrela? E ele faz perguntas aqui, façam o seguinte, vão a Belém, vão na minha frente, porque eu quero adorar essa criança também. É curioso que, de alguma maneira, ele levou a sério a profecia de Oséias. Essa balela, negócio de rei nascendo coisa nenhuma, rei sou eu, quem quiser aqui eu mato e pronto, e esses sábios aí são 3 ou 4 ou 5, sei lá quantos malucos, deixe ir para onde eles quiserem, e quantos dizem que são reis e não são reis coisa nenhuma, tem muito o que fazer. Não! Ele chamou os escribas e sacerdotes para saber como é isso mesmo, onde é que vai nascer. É em Belém. Aí chama os homens secretamente ao cuidado dele, secretamente. Aí quer avaliar a idade da criança, há quanto tempo vocês vêm seguindo essa estrela, hein? Semanas, meses, como é? Ele tinha uma ideia já na cabeça dele, quando ele pergunta a questão de há quanto tempo eles vinham vendo aquela estrela. E ele tinha uma ideia quando ele disse, vão e voltem e me avisem. Ele não foi, mandou os magos irem.
E algo em Herodes dizia que aquela profecia estava certa. Parece um contrassenso. Ele creu, ele não creu, mas creu um pedaço. Ele não teve coragem de jogar fora. Ele ficou num tipo de crença resistente sem querer. Mas se fosse verdade mesmo aquilo acontecesse, ele teria que tomar providências, mas não achou balela. Ele viu que tinha sentido aquilo ali. Já vi muitas vezes pais, mães trazendo filhos à igreja ou mandando com alguém e dizendo assim: eu mesmo não sigo, mas eu quero que meus filhos cresçam ouvindo a Bíblia. É de cortar o coração. É de cortar o coração. O que esses pais vão dar conta diante de Deus por uma atitude desta, você mesmo não segue. E por que manda o seu filho ir? Você mandaria o seu filho ir para aprender algo maligno? Algo de desvio? Você é um pai louco? Ou a mãe desvairada? Não, não sou. Eu sei que você não é. Então, se você mandou, é porque algo dentro de você dizia que aquilo para onde você mandou, o ser mais precioso que você tem no mundo, que é o seu filho e a sua filha, você mandou semana após semana após semana, para ouvirem, para aprenderem, para cantarem, para se apresentarem no dia de Natal, e você tira foto e morre de orgulho da criança ali, e acha tudo muito benéfico, mas você não vai. Por quê? Esta pergunta, meu amigo, minha amiga, se prepare para responder diante de Deus, porque você não vai escapar de ouvir. Você mandou o seu filho, mandou a sua filha, você tinha uma noção séria. Ou é um pai louco, completamente irresponsável? Não, não sou. Então, você vai ter que dar contas. Herodes, você mandou os magos irem, mesmo com outras intenções, Herodes, mas você mandou algo em você dizia que aquela profecia não era brincadeira, não. E de fato não era, não. 9-12. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Bonito isto. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui está o motivo, porque acham que eram 3. Porque um deu incenso, o outro deu ouro, o outro deu mirra. Mas não precisa um ter dado uma cor, outra. Pode ter sido um conjunto. Tudo bem. Mas vem daqui a ideia de que eram 3. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então eles seguiram, ainda orientados pela estrela, que parou. Finalmente ela parou, é aqui, onde estava o menino. A palavra grega, traduzida aqui por menino, é paidion. Ela pode se referir tanto a um recém-nascido como a uma criança de alguns meses, ou até um menino de alguns poucos anos. É diferente da palavra grega usada lá em Lucas 16, quando os pastores foram até a manjedoura e adoraram ali o menino. Ali significa bebê, recém-nascido, é outra palavra
no grego. Então, conforme nós vamos ver, logo, logo, é possível que Jesus já tivesse alguns meses de vida aqui, que talvez não fosse mais recém-nascido de uma semana, de 15 dias de nascimento, não. É provável, não temos prova, mas é provável. Conforme nós vamos ver. O fato é que eles se alegraram demais e encontraram finalmente o reizinho, né? Ou de alguns meses, mas era ainda uma criança. Rei de Israel. Deram presentes, adoraram o menino, mostrando a divindade da criança. E pouco antes de voltar, tiveram um sonho em que o próprio Deus os proibiu de voltar à presença de Herodes. Agora complicou. Eles tinham uma ordem taxativa da maior autoridade da região, o próprio rei Herodes, dizendo: vocês voltem à minha presença e tragam informações detalhadas sobre esta criança. Eu quero saber exatamente. E eles estavam na jurisdição de Herodes. Aí depois recebem uma ordem exatamente o contrário. Não vão a Herodes. Voltem para a terra de vocês e sigam por outro caminho. Não quero que vocês voltem para Herodes. E eles fizeram o que é certo, obedeceram a Deus, colocando em prática um ensino cujo versículo clássico é, não precisa ir lá não, mas está lá em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Quando você recebe uma ordem, seja de seus pais, seus chefes, autoridade, patrão, seja quem for, autoridade religiosa, inclusive, de qualquer natureza, e essa ordem mostra-se contrária ao mandamento de Deus na Bíblia, qual é que você obedece? Essa é uma questão, muitas vezes, que surge na vida do crente, e não será fácil seguir pelo que Deus mandou, pode exigir um alto custo. Pessoas morreram por causa deste princípio, perderam tudo o que tinham, perderam bens, posses, casas, parentes queridos eram mortos na frente uns dos outros, outros eram queimados, jogados no rio, e toda sorte de torturas, por causa deste simples princípio. E às vezes um carrasco, a ideia de carrasco é de alguém muito malvado, mas não é obrigatório isto. O carrasco era um empregado público, cuja missão dele era executar quem as autoridades mandavam. Só isso, era um emprego, aliás, miserável. Mas não é da cabeça dele, ele não era o assassino que estava matando aquelas pessoas. Não, ele era o executor. Como alguém aperta o botão da cadeira elétrica hoje, em países que tem isso aí. Mas consta que muitas vezes um carrasco estava morrendo de pena do mártir, aquele que ia morrer, já muitas vezes torturado de todo jeito, e dizia: por favor, diga só isto, diga para poder lhe liberar, diga só isto, só que você não aceita Jesus de Nazaré, ou que fosse na época a expressão chave, ou que você prefere o rei a Deus, o seu Deus é o rei, alguma coisa que era necessário dizer, e basta dizer isso. Eu estou vendo sua mulher ali se acabando de lágrimas, seus filhos e tudo, diga só isto aí. Não posso. Então era este princípio: obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Curioso é que a história não nos toca muito dos homens lá. Agora só quero dizer que são 3 e tem que negar toda vez. Deixa eu dizer 3 mesmo e acabou. Se não for 3 lá, eles vão me desculpar. Mas é imaginar, não é difícil imaginar aqueles homens, mas rapaz, e agora?
E agora? E quando eles resolveram seguir o sonho divino, ou a revelação divina, era uma ordem de Deus, e que foram, isso não significa que eles não morriam de medo cada vez que cruzavam um lugar de sentinela, de examinar documentos, um posto qualquer. Deve ter sido muito tensa a volta deles, até que deixaram a região de Herodes e pronto, perderam o perigo de vida, mas deve ter sido difícil, e foram muito fiéis, e pense nisto. Ordem de Deus de um lado, ordem de homens de outro, por mais poderosos que sejam, não pense duas vezes. 13 em diante, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Não vou comentar muito sobre esse episódio fantástico aqui, mas seja como for, fica claro que Herodes já havia tramado um plano diabólico, matar o menino. Mas Deus, que perscruta os corações, nunca é pego de surpresa. E ele avisa a José em sonho: fuja imediatamente para o Egito. Talvez ainda na mesma noite, José toma Maria e o menino e partem então para uma viagem longa e desconfortável lá para o Egito. Outro país, inclusive. Vendo-se iludido pelos magos, versículo 16, enfureceu-se Herodes. Herodes, sem estar furioso, era perigoso. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Herodes fica louco de ódio quando descobre que foi enganado pelos magos. E o seu plano, que no início era matar uma criança, agora adquire proporções de carnificina. E manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não apenas de Belém, mas da redondeza. É provável que eles tenham ouvido do mago, como comentei há pouco, que passaram tantos meses viajando e, de acordo com os cálculos dele, ele deve ter calculado uma idade tal que a criança deveria ter. Deve ter colocado uma margem para cima para não ter perigo de perder a oportunidade de matar aquela criança. Então é provável que ele tenha colocado 2 anos com a margem de não ter perigo, para o seu plano não ser posto em prática. Então estabeleceu 2 anos. Daí achamos que muito provavelmente o menino já tinha alguns meses de idade, como o próprio nome permite, como já comentei. E ele cumpria, sem querer, uma profecia de Jeremias sobre a morte de crianças judias, que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Não sabemos quantas crianças morreram. Agora, Belém era uma vila muito pequena, e talvez algumas dezenas de crianças tivesse lá. Alguns falam 10 crianças, 12 crianças, e as vilas vizinhas também menores ainda. Alguns comentam no máximo algumas dezenas de crianças. Então eu estou dizendo isso apenas para não imaginar o que não é exatamente, não seria a figura correta, né? Centenas ou milhares de crianças
morrendo, como se dissesse, vamos matar todas as crianças com menos de 2 anos em Fortaleza, ou numa cidade grande, seriam centenas e milhares de crianças. Não foi o caso. Não diminui, obviamente, a dor de cada mãe e nem o tamanho da monstruosidade do que fez Herodes aqui. Mas se quiser pensar de uma maneira historicamente correta e razoável, pense em algumas dezenas de crianças que morreram por causa da ordem de Herodes. E eu quero terminar com 3 observações. Primeira, Satanás, destruindo Jesus através de Herodes, estava ansioso para eliminar a possibilidade de salvação entre os homens. Um estudo interessante da Bíblia. Fica aí até uma sugestão para professores de escola dominical. Às vezes em que Satanás tentou eliminar a chegada do Messias até nós, ao longo da história, é muito curioso ver isso acontecendo, na história bíblica, em que houve ameaça real, mesmo da ascendência do Messias, da linhagem dele ser cortada e desaparecer. Bem que o diabo tentou, e aqui já o próprio Jesus nascido, e ele não desiste, eu mato esta criança. Eu não consegui até agora eliminar a chegada dela à terra, chegou, mas eu a mato, e vou fazer isso através de Herodes facilmente. Não conseguiu, porque os magos o enganaram. Então não é mais uma criança, mata todas as crianças, não conseguiu. Uma pergunta teórica e impossível de acontecer, porque seria completamente contrária à vontade de Deus. Mas, se Jesus tivesse morrido criança, como teria feito o sacrifício voluntário que ele fez pelos nossos pecados? É uma pergunta impossível de ser respondida, como já comentei, porque é teórica. E se Jesus não tivesse sobrevivido àquela tentativa e tal. Deixa eu me dizer uma coisa para você. O diabo continua hoje com o mesmíssimo interesse que tinha na época. Afastar as pessoas de Deus. Afastar as pessoas da salvação. Se a salvação seria pela cruz, tira a cruz, ou tira aquele que iria ser pregado ali. Tira. Não conseguiu. Ele foi à cruz. Aquela criança cresceu e com 30 e poucos anos de idade esteve naquela cruz, morreu, pagou os pecados daqueles que viriam a crer nele pela fé nele. Ressuscitou depois, voltou aos céus. Então a cruz tornou-se um ponto de terrível derrota para o diabo. Foi humilhado ali, exposto, como Paulo diz lá em Colossenses. Exposto. Não importa. Então eu desvio as pessoas da cruz. Eu não consegui desviar o próprio Messias da cruz, eu tento desviar as pessoas da cruz. Então o mesmo Satanás que tentou eliminar Jesus Cristo para afastar a possibilidade de qualquer ser humano ser salvo por ele, Cristo, ele está atrás da sua alma. Ele não conseguiu eliminar Jesus Cristo, nem poderia, mas tentou. Mas eliminar você da salvação, ele é chamado de autor da morte, tem o poder sobre a morte. Então, o poder de salvação é de Deus, mas não se iluda, Satanás tem um poder misterioso dado por Deus, para manter os homens no seu estado de morte, de separação de Deus, como eles nascem. Todos já nascemos afastados de Deus. Então não respire aliviado pelo fato de Jesus não ter morrido antes de ir para a cruz. Não respire aliviado.
ao ponto de dizer, pronto, ele já esteve na cruz, morreu, ressuscitou, está no céu, estou livre, estou salvo por Jesus Cristo. O diabo não me pega mais, ele não me impede mais de ir até Deus. Impede sim, você não pode respirar aliviado, porque a Bíblia não fala de uma salvação total, universal, que todos os seres humanos estão automaticamente salvos pelo sangue de Cristo. Não! Nesse aspecto, a salvação de Cristo é limitada. Ela é dada apenas àqueles que creem naquela morte, como a Bíblia ensina, creem em Jesus Cristo como Deus e como homem que Ele é, o que a Bíblia ensina. A salvação, ela é ilimitada no sentido da capacidade de Jesus salvar, ilimitada a capacidade dele. Sim. O convite aos seres humanos é ilimitado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse. Convite ilimitado. Ide por todas as nações, ide, vão, falem, preguem. Ilimitado. Quem quiser beber, beba, venha e beba. Água da vida, ilimitado. No convite e na possibilidade, Jesus jamais faria um convite ilimitado se ele não tivesse poder ilimitado de oferecer esta salvação, comprado com o sangue dele. Mas a aplicação de fato, quem vai realmente se beneficiar desta salvação, são poucos. Que poucos? Os que levarem a sério, os que pedirem a Deus, implorarem a Deus por arrependimento, por um pouco de iluminação do alto, misericórdia, me leva à verdade através do teu Filho, me ensina quem é esse Jesus Cristo, para que eu possa, de fato, me dobrar aos pés dele, como os magos fizeram, adorá-lo, de fato, com todo o meu coração, e me salvar desta forma. Então, são esses os que vão se beneficiar, de fato, da salvação que Jesus Cristo veio operar aqui. Segunda coisa, Deus é muito mais forte e muito mais poderoso do que Satanás. De algum modo, por algum motivo, Deus de fato deu muito poder a este ser, esse anjo, que tornou-se maligno por sua própria responsabilidade, e o diabo tem feito muito estrago por aqui. Deus tem permitido essas coisas acontecerem de acordo com a sabedoria e a soberania de Deus. Mas, uma coisa é certa, nunca Satanás vai frustrar os planos de Deus. Jamais deixará de ser salvo um só eleito, por mais que o inimigo se esforce. E isso é extremamente reconfortante. Os que creem nessa verdade sentem-se fortemente animados enquanto vivem num mundo cruel, hostil a Deus. Então, aqueles que já chegamos a Cristo pela graça, pela misericórdia de Deus, sim, uma fé nossa, exercida por nós, pessoalmente por nós, no arrependimento, sim, exercido por nós também, mas dado por Deus, o arrependimento dado por Deus, a fé dada por Deus, numa atividade divina em que a parte humana, Deus quis que de alguma forma entrasse também, mas concentre-se na sua responsabilidade com toda essa história. Espero que o Natal não seja apenas mais uma oportunidade para você, amigo, amiga, ouvir coisas bonitas sobre Jesus Cristo. E nem que Jesus é uma ameaça. Tem um parente muito querido. Não vou dizer nem se é homem ou se é mulher. Mas nós desconfiamos que ele,
de vez em quando essa pessoa tem vontade de conhecer melhor o Evangelho e chega a nós, aos filhos dos meus pais, aos irmãos e tal aí, e ele diz, às vezes para rezar por ele, orar por ele, interceder por ele, o nome que vem na cabeça dele, e às vezes a gente desconfia que ele tem medo de se aproximar de Jesus Cristo, se sente ameaçado. Como é que alguém, agora pensando em todo e qualquer pecador sem Cristo, num estado miserável, de perdição eterna, na beira, na frente da pessoa, como é que pode ver uma ameaça em quem veio morrer, entregar a própria vida, o próprio Deus se fez homem e se entrega para nos salvar? É uma ameaça? Ameaça a quê, meu amigo? Aí vem toda aquela história, o meu dinheiro, a minha vidinha, as minhas namoradas, as minhas fugas do casamento, os meus amigos, as minhas biritas, isso aqui. É isto que você chama de liberdade? Terceiro e último ponto, não pense que apenas os grandes criminosos como Herodes aqui serão condenados ao inferno. Quando pensar em inferno, não pense logo ligeiro em Hitler. Pode pensar, está certo, mas não pense só Nero, Stalin. Pense em qualquer ser humano, até pessoas muito religiosas, muito boas, do ponto de vista humano, de pessoas mansas, de pessoas humildes, de pessoas até bondosas em termos de caridade ou coisa assim, mas cujo coração não foi transformado por Deus para se arrepender e aceitar Cristo. Continuou sendo um coração fechado a Cristo. Não estou falando de fechado à religião. Religião não salva ninguém. Mas ele diz isso aí porque ele quer dizer que só a religião batista dele salva. Não. A religião batista não salva ninguém. Mas é a igreja luz do mundo que salva. Não, a igreja luz do mundo não salva ninguém. Ninguém está salvo porque é membro desta igreja, ou de uma igreja 10 vezes maior do que a nossa. Não. Quem salva é Cristo, somente Cristo, e isto pela fé. Basta um só pecado para o ser humano ser desqualificado, é claro, para estar diante de um Deus puro, santo, reto. Ainda mais como cada um de nós tem um coração cheio de pecados, produzindo pecado sobre pecado, não tem a menor possibilidade. Graças a Deus por nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, e que temos o Natal para nos lembrar de toda essa história que nós já conhecemos bem, mas sempre renova a alma e alegra o espírito se lembrar dessas coisas, e um espírito de gratidão tremendo deve sempre brotar dos nossos corações, todo tempo, todo dia, não só em Natal, todo dia, pelo que Deus fez por nós em Cristo. E você mude essa esperança que alguém pode ter e deve ter em Cristo, mas mude pela realidade de a salvação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha colocado em cada coração aqui o que cada um precisou e precisa ouvir. Nos ajuda em nossa fraqueza, em nossa fragilidade, em nossa incredulidade. Obrigado pelos que somos crentes e fazem-nos crentes mais fortes ainda, mais dignos deste nome de cristãos. E aqueles que não te têm, Senhor Deus, como Salvador pessoal da sua alma, que considerem seriamente o que foi colocado aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.